poucos minutos. Few minutes. Atos capítulo 2, versículo Atos capítulo 1, versículo 8. Acts 1:8. Atos 1:8. Acts 1:8. I don't think I'm gonna finish this today. Eu não acho que eu vou terminar isso hoje. But I'll give you a little bit. Eu não creio que vou terminar isso hoje, mas eu vou te dar um pouquinho hoje. I'm not sure if I'm going to finish, but I'll give you a little bit of it. Diz aí, mas recebereis a virtude But you will receive power. do Espírito Santo, Receive power when the Holy Spirit que há de vir sobre vós. comes on you. Ser-me-eis minhas. To the ends of the earth. Capítulo 2, versículo 1. Acts 2:1. Cumprindo-se o dia dos os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. De repente veio To receive the Holy Spirit. Quero falar sobre 4 tipos de línguas. I want to speak of 4 types of tongues. Aonde está a confusão Where's the confusion de muitas pessoas of many people não entenderem to not understand sobre falar em línguas. about speaking in tongues? Que tipo de línguas são essas? What type of tongues are Quais these? são esses 4 tipos de línguas? What are these 4 types of tongues? Porque muitas vezes existem igrejas, Because many times there's churches diferentes títulos de igrejas, of different titles, diferentes denominações. of different denominations. E umas dizem não podemos falar línguas estranhas. And some of them say we cannot speak in strange tongues. Outras dizem eu recebo de forma diferente. Others, they say we receive in different ways. Estão elas erradas? Are they wrong? Estão elas certas? Are they correct? Vamos olhar isso pela palavra. Let's look at this by the word. E eu quero falar, And I want to speak. na palavra de Deus, In the word of God, existem 4 tipos de línguas diferentes there's 4 types of different tongues que neste dia o Senhor entregou. that on this day the Lord gave. Então, So, essas igrejas que estão falando, these churches that are saying foi desta maneira. it was this way, Não estão erradas, they're not wrong, mas elas estão ignorando but they're ignoring as outras formas. the other ways. Está aqui comigo, igreja? Are you here with me, church? Falar em línguas estranhas, To speak in strange tongues, falar em línguas estranhas, to speak in strange Hoje tongues today está sendo muito combatido nas igrejas. is being very confronted in the church. Por outra forma, In other way, muitos estão falando many are saying de maneira desorganizada in a disorganized way sobre isso que eu quero falar hoje. about this that I want to speak of today. Quando nós recebemos o Espírito Santo de When Deus, we receive the Holy Spirit of God, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, when we accept Jesus Christ as our Savior, quando nós reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, when we recognize Christ as our Savior, sobre nós, over us, o Espírito Santo de Deus vem. the Holy Spirit of God comes, Ele entra em nós. He enters in us. Esta é a forma This is the way que algumas igrejas, That algumas some- denominações some denominations recebem e param aí. receive and then they stop there. Está certo? Is that correct? Quando nós aceitamos a Jesus, When we accept Jesus, quando nós reconhecemos a Jesus when we recognize Jesus como nosso Salvador, as our Lord and Savior, sim, nós recebemos o Espírito Santo. yes, we receive the Holy Spirit. Ele entra em nós He enters in us, e agora ele vai fazer a diferença na nossa vida. and now He's going to make a difference in our lives. Junto com o Espírito Santo, And along with the Holy vem Spirit, uma bagagem a baggage de comes muitas coisas, of many things, fruto do Espírito.
The fruit of the Holy Spirit, virtudes do Espírito, the virtues of the Spirit, dons espirituais, the gifts of the spiritual dons gifts, ministeriais. the ministerial gifts, O Espírito Santo de Deus the Holy Spirit of agora God está dentro de nós now is in us para fazer a diferença. to make the difference. Isso está correto. And that is correct. Em João capítulo 20, versículo 22, In John 20:22, nós vemos o que acontece. we see what happens Por quê and why precisamos receber o Espírito Santo? we need to receive the Holy Spirit. Veja que Jesus, You see, Jesus, quando ressuscitou, when he resurrected, tem glória aqui não? is there glory here? Quando Jesus ressuscitou, When Jesus resurrected, ele apareceu para algumas pessoas. he appeared to some. Note que algumas pessoas o reconheceram And you might notice that some recognized e him outras não. and some didn't. Por exemplo, tem um momento que Jesus caminha para a cidade de Emaús com 2 discípulos. There's a moment that Jesus walks to the city of Emmaus E a with palavra 2 de Deus, disciples. a palavra de Deus nos diz And the word of God tells us que eles não se deram conta com quem eles estavam falando. that they didn't realize who they were speaking to. Em um momento determinado, And in a determined moment, eles reconheceram a Jesus. they recognized Jesus. Uau! They said, wow, Reconheceram a Jesus. they recognized Jesus. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas após a ressurreição. After his resurrection, Jesus appeared to more than 500 people. E qual é a diferença And what is the difference em receber o Espírito Santo? in receiving the Holy Spirit? Te é revelado It is revealed para você to you quem é Jesus, who Jesus quem is. é o Cristo ressuscitado, Who is the Jesus that quais são os resurrected? benefícios da cruz. And what are the benefits of the No cross? momento que você recebe o Espírito In Santo, the moment that you receive the Holy Spirit, uma explosão de revelação inicia dentro de você. an explosion of revelations starts E a within you. primeira coisa que acontece And the first thing that happens é você reconhecer a Jesus. is that you recognize Jesus. Veja versículo 22 do Let's capítulo look 20 at de João. John 20:22. E havendo dito isto, And with that, he, vamos ler o versículo 21, perdão. I'm Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: verse 21, again, Jesus said, paz seja convosco. peace be with you. Assim como o Pai me enviou, As the Father has sent me, também eu vos envio. I am sending you. E havendo dito isso, And with that, he breathed. assoprou sobre eles He breathed on them e disse-lhes: and said, recebeis o Espírito Santo. receive the Holy Spirit. Quando o sopro, The breathe, o ar, the air, ele vem da palavra ruach. it comes from the word ruach. Quando nós fomos formados pelo Senhor, When como we Adão were iniciou, formed by the Lord, Deus when Adam- assoprou nas narinas, minha e sua. God breathed in our nostrils. E Ele está soprando o Espírito dele And he's breathing in his spirit sobre nós. in us. O Espírito Santo The Holy Spirit é o que revela. is the one that reveals. Is there anybody here? O Espírito Santo The Holy é Spirit aquele que revela. is the one that reveals. Tem algo dando errado. Is something going wrong? É o Espírito Santo que vai falar conosco. It's the Holy Spirit that's telling us. Eu estou numa bifurcação na minha vida. Oh, I'm in a really hard time of my life. É o Espírito Santo que vai te dar saída para isso. It's the Holy Spirit that's going to give you a way out of Eu there. estou sem forças. I am without strength. É o Espírito Santo que vai te dar força para você It's the levantar. Holy Spirit that's going to give you strength to continue. O Espírito Santo, The Holy Spirit, ele direciona tudo na nossa vida. He guides everything in our lives. Ele vem com uma bagagem He comes with a baggage de muitas coisas. of many things. E dentro disso And inside of that está uma das coisas, is one of the que é o things falar em línguas. that is to speak in tongues. E reconhecemos pela palavra de Deus And we recognize by the word of God que após a revelação de saber quem é Jesus Cristo de Nazaré, that after receiving the revelation of who is Jesus of após a Nazareth, revelação de entender que Jesus é filho de Deus e morreu pelos meus e os seus pecados, after receiving the revelation that Jesus is the Son of God and He died for your and my sins, a primeira coisa que o cristão deve fazer the first thing that Christians must do é buscar is to seek as bagagens, the baggages, todos os benefícios all of the benefits que vêm junto com o Espírito Santo. that come along with the Holy Spirit. E uma delas And one of them é em falar em outras línguas. is to speak in strange E tongues. nós conhecemos And we know
em sendo a primeira evidência de poder That is the first evidence of power, da visitação do Espírito Santo. of the Holy Spirit's visitation. Ora, eles já tinham o Espírito Santo Now they already had the Holy Spirit porque eles reconheceram a Jesus como Salvador. because they recognized Jesus as their Savior. A palavra de Deus nos mostra que esses que estavam ali em Atos capítulo 2 reunidos, And the Word of God teaches us that those that were reunited there in Acts 2, eles criam em Jesus, eles já haviam reconhecido a Jesus. they believed in Jesus and had recognized Him. Todavia, But yet, não haviam recebido o power, they had not received o poder, o dunamis. o dunamis. O poder não havia descido sobre eles. Power had not descended upon them. Jesus sabendo disso, Jesus knowing this, Jesus, os discípulos conversando. the disciples speaking, Nós vamos sair agora. we're going to leave Então now vamos avisar and we're going to go out que o Senhor está vindo. to announce that the Lord is E coming. vamos pregar o evangelho. And we're going to preach the E Jesus gospel. fala: And Jesus said, não, no, vocês não vão sair para lugar nenhum. you're not going to go Vocês anywhere. vão ficar reunidos You're going to be here reunited, pedindo o Espírito Santo. asking for the Holy Spirit. Mas virá sobre você. But it will come over Atos you, capítulo 1:8. Acts 1:8. Mas virá sobre você. But it will come upon you, Virá sobre você a virtude. the virtue, Ou seja, which means, agora Jesus não estava falando virá sobre você o Espírito Santo. now Jesus was not saying the Holy Spirit will come, Virá sobre você but what will come upon o you poder do is the Espírito Santo. power of the Holy Receber o Spirit. Espírito Santo You receive the Holy é Spirit, maravilhoso. that is wonderful. Receber o poder do Espírito But to Santo receive the power of the é Holy outra Spirit, mensagem. that's another message. É outra coisa. That is something else. É o que te equipa você. And here's a tip for you. É o que te levanta. He lifts É o que you. faz você de ser uma pessoa tímida Is what makes you going from a shy person para um ousado. to a bold person. É o que te faz você caminhar pela fé. Is the one that makes you walk by faith. É o que faz você Is the one that makes you dizer para uma pessoa tell another person que ela vai ser curada daquele câncer that they're going to be healed from that cancer sem uma cirurgia. without surgery. Você dá ordem e o câncer desaparece. You give an order and the cancer dissipates. Você dá disappears. ordem um órgão cresce. You give an order and an organ grows. Você dá ordem e a pessoa é curada. You give order and the person is healed. Seria uma coisa maluca. It will be something wrong, Não somos crazy. médicos. We're not doctors. Declaramos que a doença vai e ela vai. But we declare that the sickness leaves and it leaves. Esse é o poder. That is the power. O poder do Espírito The Santo. power of the Holy Spirit Que Jesus falou aos discípulos. that Jesus spoke to his disciples of. Já tinham o Espírito Santo dentro deles. They already had the Holy Spirit inside of Mas them. todavia não tinham o poder But they do didn't Espírito have Santo. the Holy Spirit's power. Está aqui comigo, igreja? Are you here with me, church? Tem crente aqui, não? Is there any Tem believers batizado com o here? Espírito Santo? Is there Não. anybody baptized with the Holy Spirit here? Dentro disso, Inside of this, os discípulos haviam aproximadamente 120 pessoas reunidas. there was at least 120 people gathered. E o que era a oração deles, pastor? And what was their prayer? Queremos o poder do Espírito Santo. We want the power of the Holy Spirit. Jesus falou que o poder viria sobre nós. Jesus said the power will come upon us. De repente, And suddenly, veio como um vento, it came as a wind com línguas de fogo repartidas. with tongues of fire being spread out. Segundo o texto que acabamos de ler, And the second text that we read, tocou em cada um. Pá, pá, pá. it touched. A Bíblia diz que repousou The sobre cada Bible um. says that it rested upon them. E todos, unanimemente, And all of them unanimously, começaram a falar em outras they línguas. began to speak in other tongues. Tem gente batizada com o Espírito Santo Is aqui. there anybody baptized by the Holy Spirit? Todos unanimente. All of them Começaram a falar together em línguas. began to speak in tongues. E qual é a primeira coisa que eles fizeram? And what is the first thing that they did? Seguir a ordem que Jesus deu no versículo 8. They followed the order that Jesus gave them in verse 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo But you will receive the power of the Holy e Spirit, vocês já vão iniciar a ser minha testemunha. and you will begin to be my witnesses. Quando eles receberam, When they received, automaticamente, automatically, eles saíram nas ruas. they went out to the streets. Quando eles saíram nas ruas, And when they went out to the streets, havia uma festa chamada Pentecostes.
There was a feast called Pentecost sobre feast essa cidade. upon that city. Haviam pessoas de várias diferentes línguas, There was people from different tongues, diferentes lugares, from cidades. different places and cities. Quando eles saíram na rua, When they went out to the streets, aqui nós podemos ver here we can see diferentes tipos de línguas. different types of tongues. Hoje, Today, existem diferentes interpretações. there's different interpretations. Algumas pessoas dizem Some people say que Deus ajustou o ouvido para que a pessoa pudesse ouvir na mesma língua. that God adjusted their ears so they can understand the same tongue. Eu não vou entrar nessa pauta, I'm not going to go into mas a this. Bíblia diz But the Bible says que eles disseram assim: that they said, esses não são cidadãos galileus aren't they citizens of Galilee daqui da cidade, from here in the city? mas eles estão falando a nossa língua. But they're speaking our tongue? Estamos entendendo na nossa própria língua. We're understanding in our own tongue. E nessa passagem, And in that passage, algumas denominações some denominations, dizem que falar em línguas they said that speaking in tongues é você chegar aqui brasileiro is for you, Brazilian, e o come poder vem here. sobre a sua vida The power comes to e you você começar a falar inglês na mesma hora. and you begin to speak English in the same hour. That would be good, não? Eso sería bom, né? A irmã Ilza, Elisa. a irmã Elisa chegar aqui, Sister Lisa to vou get trazer a here, mensagem em inglês. bringing the message in E English, de repente, and o suddenly fogo pega nela the fire e gets ela her, começa a falar em and português. she begins to speak in Portuguese. Foi isso que aconteceu. That's what happened. Pastor, that can happen today? Pastor, isso pode acontecer hoje? Oh yeah. Sim, Oh yes. sim. Estamos aqui, igreja? Are we here, church? Esse é um dos tipos. That is one of the ways Quando Deus dá uma graça, when God gives grace. eu digo sobrenatural. I say supernaturally. Eu nunca conheci ninguém. Não, aliás, eu escutei um testemunho, mas No, não tive, I heard one testimony de uma pessoa que começou a falar em outra língua automaticamente. of somebody that started to speak another tongue automatically. Essa tá errado, pastor? Is that wrong, Pastor? No. Essa é uma das formas. That is one of the ways. Dentro desse mesmo contexto, Inside of that same context, nós vemos pessoas we see people que falavam assim: that spoke this way. eu não estou entendendo nada que eles estão falando. I'm not understanding anything they're saying. Eles estão bêbados. They're drunk. Foi nessa hora que Pedro se levantou. It was in that moment that Peter rose. Ou seja, esses aí não estavam falando coisa que não dava para entender nada. So they're saying they're speaking something that we can understand. Estão falando o quê? What are they talking? Sei lá. Estão I don't know. They're just mumbling. Estão bêbados. They're drunk. Está no texto do capítulo 2 de Atos. Is in the text of Acts 2. As 4 formas de língua estranha. Eu tenho The que passar four o way texto. of strange tongues. We gotta As go 4 quickly. formas. The 4 ways. Número 1. Number 1. Língua para evangelismo. Tongues to evangelize. Anote-se, por favor. Write this down, Língua please. para evangelizar. Tongues to Um dom evangelize. sobrenatural, A supernatural gift um dom para aprender de uma forma milagrosa outras línguas. to learn in a miraculously way other tongues. Está registrado em Atos capítulo 2, versículo 8. Register in Acts 2:8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? How is it that we hear in our same tongue, the one that we were raised with? Deus te dá uma língua em um país para que você possa evangelizar. God gives you a tongue in a country where you can evangelize. Qual é o objetivo, pastor? What is the objective, Pastor? O objetivo é ganhar dinheiro na América. Well, the objective is to win money in the Qual o US. objetivo era? What is the objective? Evangelizar. Evangelism. A cidade estava cheia. The city was filled. Era um momento de evangelismo. It was moment to evangelize. Deus faz o que Ele precisa fazer para que nós venhamos alcançar o propósito dele na nossa vida. God does what He needs to Tá do aqui, so we igreja. can fulfill the purpose He has in our lives. Número 2. Number 2, Língua para falar à igreja. the tongue to speak to the church. Precisa interpretação. We need interpretation. Segunda forma de língua estranha que Deus nos dá. The second way of strange tongue that the Lord gives us. Alguém começa a falar em língua estranha. Somebody begins to speak in strange E Deus tongues. levanta outro lá atrás. And God raises another one back E a there. interpretação vem para a And the igreja. interpretation comes to the church. A Bíblia diz The Bible says que esse momento, that in this a moment, língua estranha, the strange é para tongue edificar a igreja. is to edify the church. Precisa They need. interpretação. We need A interpretation. palavra de Deus diz The word pela of boca God de Paulo says by Paul's mouth em Coríntios, in Corinthians,
A palavra de Deus diz, The Word of God says que Paulo diz, that Paul said, dizendo para as pessoas, telling the people, busque falar em línguas, seek to speak in mas tongues, busque também a interpretação. but seek the interpretation. Nesse momento, Paulo está ensinando And in this moment, Paul is teaching que esse tipo de língua that this type of é tongue para edificação da igreja. is to edify the church. Segunda língua, The second tongue língua estranhas, is a strange para tongue edificar a igreja. to edify the church. Terceiro tipo de língua, The third type of tongue, língua para falar tongue to speak a Deus. to God. Abra 1 Coríntios capítulo 14. 1 Corinthians 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. chapter 14, verse 2. Língua para falar a Deus. Tongues to speak to God. Porque o que fala em língua estranha For anyone who speaks in a tongue não fala a homens, does not speak to people, senão a Deus. but to God. Porque ninguém entende. Indeed, no one understands E em them. espírito They utter fala de mistérios. mysteries by the Spirit. Nesse momento, So in this moment, já não é para a igreja. Para a igreja. it's not for the interpretation to the church, Mas é você falando com but it Deus is you speaking to God em mistérios. in mysteries. Ninguém entende, No one understands, mas ele entende. but He does. Está aqui, igreja. Are you here, church? Falar em mistérios com Deus. To speak in mysteries to God. A palavra de Deus diz The Word of God says que é em espírito. that in spirit, Sou. A tua razão não pode acompanhar isso. your reason cannot go with. Você não consegue raciocinar, você não pode entrar por 5 sentidos. You cannot enter by your 5 senses. Porque você não está falando através de um raciocínio humano. Because you're not speaking by human reason. Você está falando através do Espírito. You're speaking through the O teu Spirit. Espírito Your Spirit falando com Ele speaking to em Him mistérios. in mysteries. Mistérios que podem ser revelados para a igreja. That can be revealed to the church. Mistérios entre você e Deus. Mysteries between you and God. Falando do propósito pelo qual você veio a essa terra. Speaking of the purpose for which you E were tantas coisas created. outras que eu poderia And falar. so many other things that I can speak of. Quarto tipo. The fourth type. Porque o que fala em mistérios, o número 3 ainda. No, Falaram we're still com on Deus em 3. mistérios. They spoke to God in mysteries. Porque o que fala em mistérios, Because the one that speaks in mysteries, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. 1 Corinthians 14:18. Dou graças a Deus. I thank God. Paulo falando. This is Paul speaking. Porque falo mais língua do que vocês todos. Because I speak in tongues more than all of you. O que eu acho interessante é uma coisa. I find something interesting. Paulo, Paul, ele é autor de 70% dos livros Testament's books, de perseguidor da igreja. from being a persecutor against the church, Ele passou a ser um evangelista he became an e evangelist escritor do Novo Testamento. and the author of the New Testament. A Bíblia nos dá claramente. The Bible shows us clearly. E Paulo se expõe a toda a igreja. Ou seja, ele faz a mensagem dele pública, And Paul exposes himself to the whole church. He makes his message public, dizendo, eu vou ensinar vocês sobre língua estranha. saying, I'm going to teach you on strange Mas quero tongues. dizer à igreja But I want to tell the church que eu falo mais em língua do que todos vocês. that I speak more in tongues than all of you. Em outras palavras, In other words, em nenhuma mensagem de Paulo ou na palavra de Deus, in none of Paul's messages in the Word of God, ele pede para proibir he asks to em prohibit falar em línguas. them speaking in tongues. Veja comigo 14:40 do mesmo. So let's 1 Coríntios. 1 Corinthians 14:40. 14:40. 14:40. Perdão, 14:39 e 40. 1 Corinthians 14:39 through 40. Portanto, irmãos, Therefore, brothers, procurai com zelo profetizar. be eager to prophesy. Que zelo, pastor? What do you mean, be eager? Não fale o que Deus não te mandou falar. Basically, do not speak what God didn't tell Deus you to speak. mandou eu falar. God told me to say. Cuidado. Be careful. Não fale em nome de Deus. Do not speak on behalf of God.
Lembra daquele dia que eles foram buscar o pastor Giovanni para jogar na água? Remember that they went to look for Pastor Giovanni to throw him in Pastor the Joshua water. mandou. They said, "Oh, Pastor Joshua Tinha told us mandado to não. go." I didn't send them. Tá aqui, igreja. Are you here, church? Deus falou para você. God spoke to you. Tinha um rapaz que ele tinha muito esse costume. There's this guy that had this custom, E ele gostava de uma moça da igreja. and he liked this girl in O church, pai da moça não gostava dele. and the girl's dad did not like him. E um dia na Assembleia de Deus em Joinville. This was in the Assembly of God in Johnville. E um dia ele veio marchando pelo corredor. And one day he came marching through the hallway, E apontou num irmão na frente. and he pointed to a brother. No costume da Assembleia de Deus, a gente sempre dizia, meu servo, não é assim? And in the Assembly of God, it was a custom of saying, "My servant." E ele disse, meu sogro. And he said, "My father-in-law." That was crazy. Isso foi loucura. Be careful. Tenha cuidado. Não diga que Deus falou quando Deus não falou. Do not say that God spoke when God did not Está speak. aqui, igreja? Amen? Dá para dar uma glória a Deus aí, não? Can we give glory to God? Procurai com zelo profetizar. So, be eager to prophesy, E não proibais and do not forbid falar speaking em línguas. in tongues. Pergunto, I ask, você já proibiu teu irmão de falar em línguas? did you prohibit your brother from speaking in tongues? Não? No? Alguém já fez aqui, não? Did someone do it here? Mas você já proibiu você de falar? But did you forbid yourself Vou falar from não. speaking? Vou Not fa- gonna não vou falar não. I'm not gonna speak. Não vou falar não. I'm not gonna speak. Proíbe o Espírito Santo. I forbid the Holy Spirit. I prohibit the Holy Spirit. Não proibais. Do not forbid. Não extinguas. Do not extinguish. Sabe o que é extinguish? You know what is it to extinguish? Sabe o extintor que usa para apagar fogo? You know the extinguisher to shut off the fire? Não tente apagar o fogo do Espírito Do Santo. not try to extinguish the fire of the Holy Spirit. I wish I have more time with you guys. Língua. Quarto tipo de língua. Oh, Fourth- perdão. Mas ok. Quarto tipo de língua. Fourth type of tongue. The fourth Língua one. estranhas para ser edificado. Strange tongues to be edified. 1 Coríntios 14:4. 1 Corinthians 14:4. O que fala língua estranha The one that speaks edifica-se ao irmão do lado. edifies the Edifica brother. quem? Anyone who Edifica quem? speaks in tongues edifies themselves. Edifica-se a si. Edifies themselves. Quando eu vou num hospital orar por um doente, When I'm going to a hospital to quando eu vou pray entrar for pregar na igreja, a sick person, when I'm coming to church to preach, quando eu vou fazer algo, when I'm going to do e, something, e muitas vezes que foi algo inesperado. and many times it was something unexpectedly. As pessoas te buscam para orar em qualquer lugar. People look for you to pray in any place. Uma vez eu estava no banheiro, Once I was in the bathroom, e eu estava no banheiro e o irmão, pastor, and I was in the bathroom and there was a brother, você pode orar pastor, estou com um irmão aqui para o senhor orar. I'm here with a brother for you to pray. Deixa eu usar o banheiro primeiro, irmão. I said, can I use the bathroom first, brother? Você é pego em... Como fazer, pastor? So how do we do it, pastor? Meu amado, My brother, se reúne num canto e fale em línguas. go to a corner and speak in Vai tongues. sair para evangelizar? You're going to go out to evangelize. Edifica-se a si mesmo. Edify yourself first. Comece a falar em línguas. Begin to speak in tongues. Você é batizado com o Espírito You're Santo baptized with the Holy para Spirit se edificar. to edify yourself. Você não vai conseguir falar em línguas em pecado. You're not going to be able to speak in tongues when you're in Você sin. não vai conseguir falar em línguas em dúvida. You're not going to be able to speak in tongues when you're in doubt. Você não vai conseguir falar em línguas em mágoa com o teu irmão. You're not going to be able to speak in tongues when you're wounded against your brother. Língua estranha. Strange O tongues. poder de Deus se manifestando através da The nossa power vida. of God manifesting through our lives. Para edificar a igreja, To edify the church. para edificar a nós, To edify us. para evangelizar. To O evangelize. poder de Deus God's power através do batismo through the com o baptism dom de línguas. with the gift of tongues. Capítulo 12 de Coríntios. Corinthians 2. Os dons do Espírito Santo. The gifts of the Holy Mas Spirit. a primeira evidência de poder The first evidence of é power o dom de línguas. is the gift of tongues. Como receber, How do we Thaís, receive? por favor? Como receber? How do we receive Como it? podemos receber, pastor? How can we receive it, Pastor? A maneira de receber. The way of receiving, Rogarei ao Pai you will plead to the Father para que envie o
Paracletos. so he can send the counselor. Paracletos. Quando Jesus fez essa promessa, When Jesus did this promise, Jesus falou em aramaico. Jesus spoke in Jeremiah, Quando João transferiu essa mensagem. Aramaic. Quando João relatou essa mensagem, When John related this message, ele when falou he em said grego. it, he spoke in Greek. A sua frase original, And the original phrase, allos paracletos. Aros Parakletos. O que é paracletos, pastor? What is Parakletos? Algumas Pastor? traduções Some o translations chamam de consolador, call it the counselor, ajudador, the helper, mas isso diminui but that lowers o que é o Espírito Santo. what the Holy Spirit really is. Limita o que ele é. It limits what he really is. Esta palavra allos paracletos This word Aros Parakletos. Aros. Aros significa means eu estou indo, I'm going, mas eu vou enviar vocês. but I'll send you. Allos significa outro da mesma espécie. Other of the same species. Outro da mesma espécie. Another in the same Jesus species. estava dizendo, Jesus was saying, eu estou indo, I'm going, mas eu vou enviar outro da mesma espécie. but I'm sending another one, the same species. Terceira pessoa da Trindade. The third person of the Trinity, Deus, God. Espírito Santo. the Holy Spirit. Paracletos. Parakletos. Para significa ao lado. Para is by the side. Kletos significa chamado. Kletos is calling. Traduzindo para nós, And translated to us, chamados para estar ao teu lado. called to be next to you. Quando você está na cozinha, When you're in the kitchen, quando você está trabalhando, when you're working, quando você está dirigindo, when you're driving, quando você está orando, when you're praying, quando você está em dificuldade, when you're in difficulty, quando você está em lutas, when you're in struggles, chamado called para estar ao seu lado. to be next to you. A promessa de Jesus Jesus' promise veio através do desespero dos discípulos. came through the desperation of the disciples. Através do desespero de Jesus. Through the disciples' desperation. Quando eles viram Jesus pela última vez, When they saw Jesus the last time, eles não queriam mais deixar Jesus ir. they didn't want to let him go. You can't leave us. E você não pode deixar nós. Eles queriam Jesus junto com eles. o They tempo. wanted Jesus next to them. Jesus disse a eles, And Jesus said to them, eu estou indo, I'm going, mas vou enviar outro da mesma espécie. but I'm going to send another one, the same E este vai species. estar lado a lado, And this one will be right next to chamado you. para estar ao seu lado. Called to be next to you, with Forever you. and ever. Para sempre e sempre. Se coloca de pé, por gentileza. Please stand. O Espírito Santo é tudo. The Holy Spirit is everything. Dons espirituais. Spiritual gifts. Nos leva à presença de Deus. Take us to the presence of God. Conduz, Ele guia. He guides us. Ele é o que prospera. He's the one that prospers. Ele é o que nos faz amar aquele que nos perseguiu. He's the one that makes us love the one that persecuted us. Ele é o que nos dá um coração submisso. He's the one that gives us a submissive heart. Eu tenho que finalizar. And I have to finalize. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasphemy against the Holy Spirit. Já ouviram falar nisso? Did you hear about this already? Vocês veem pessoas pregando sobre isso? Do you see people preaching on this? Why people don't talk about this? Por que as pessoas não falam disso? Sendo a arma mais perigosa Being the most dangerous weapon. e uma das armas que o inimigo mais está usando hoje. And one of the weapons that the enemy uses the most. A palavra de Deus diz The Word of God says que Jesus deixou o pecado fora da cobertura da cruz. that Jesus left this sin out of the cross's covering. Marcos capítulo 3, versículo 29. Mark 3:29. Jesus, as palavras de Jesus, Jesus' words, ele deixa bem evidente. he leaves it very Marcos clearly. 3, 29, ele deixa evidente. Mark A blasfêmia 3:29. contra o Espírito Santo Blasphemy against the Holy Spirit. não tem perdão. There's no forgiveness to Vamos this. entender isso. Let's understand it. What is it, son? Mark Mark 3:29. 3:29. Vamos entender isso. Let's understand this. O que é isso? What is this?
Marcos 3:29. Mark 3:29. Mas aquele que blasfemar But he that shall blaspheme contra o Espírito Santo against the Holy Ghost nunca mais has never terá perdão. forgiveness. Que é isso, pastor? What is this, Que pastor? blasfêmia é essa? What blasphemy is this, pastor? Jesus estava atuando através do Espírito Santo, Jesus was acting through the Holy Spirit, curando através do Espírito Santo, healing through the Holy Spirit, fazendo obras através do Espírito Santo, working works through the Holy Spirit, libertando através do Espírito Santo. delivering through the Holy Spirit. E aí se levantaram contra Jesus. And there they raced against Jesus. E Jesus entra com esse versículo. And Jesus enters with this Mas verse. aquele que blasfemar contra o Espírito But he Santo that shall blaspheme against the Holy Spirit está fora da cobertura is out of the covering, do perdão da cruz. out of the cross's forgiveness. Pastor, qual é o pecado contra o Espírito Santo? What is the pastor? What is the sin against the Holy Spirit? Atribuir a Beelzebu, atribuir ao diabo Is to attribute to the devil o crédito por sinal, credit by a sign, maravilha ou prodígio que o Espírito Santo operou ou está operando. the wonder or prodigy the Holy Spirit worked or is working. Caminha. Pastor Alexandre está na igreja. Pastor Alexandre is in O church. Espírito Santo toma a vida The Holy Spirit takes his life e ele começa a falar em línguas. and he begins to speak in tongue. Pastor Giovanni está na igreja. Pastor Giovanni is in the O church. Espírito Santo toma a vida dele The Holy Spirit takes his life e ele começa a declarar cura na vida de algum. and he begins to declare healing over someone's life. E alguém se levanta, And somebody gets up começa a rir. and they begin to laugh. Está falando isso pelo diabo. Oh, they're speaking Isso é that língua by do the diabo. devil. Isso That não é is língua do Espírito Santo. that is the devil's tongue. Is not of the Está Holy atuando Spirit. através do diabo. Oh, they're speaking through the devil. They're acting through the devil. Esse pecado That sin não tem perdão. has no forgiveness. Porque não é o Giovanni, Because it is not não Giovanni. é o Alexandre, It's not Alexandre. não é o Joshua, It's not Joshua. não é o Davi. It's not David. É o Espírito Santo It's the Holy Spirit através de alguém. through someone. Cuidado. Be careful. Do nada. Não entra no que está acontecendo no mundo todo hoje. Do not enter into what's happening in the world. A teologia se voltou contra o Espírito Santo. Theology became against the Holy Spirit. Pessoas rindo do batismo com o Espírito Santo. People laughing of the baptism of the Holy Spirit. Isso me That leaves me angry. o temor. The fear. Pastor, como podemos reconhecer graça, graça? Pastor, how can we recognize? Eu acho que pequei contra o Espírito Santo, pastor. I believe that I sinned against the Holy Spirit, Pastor. Como podemos reconhecer isso, pastor? How can we recognize this? Uma pessoa que peca contra o Espírito Santo, A person that sins against the Holy Spirit, automaticamente ela já não vai mais buscar o perdão. they automatically will not try to seek for forgiveness. Tudo vai levar. Quanto mais você fala de Jesus para The more you speak to Jesus, of Jesus to them, mais ela gosta, the more they laugh, mais ela sai, the more they leave, mais ela fala, the more they mais speak, ela critica. the more they criticize. Não entra o perdão na vida dela mais. Because forgiveness doesn't enter into their lives Se na anymore. tua vida tem o desejo de perdão, If there's desire to forgive in your é life, porque você não cometeu esse pecado ainda. it's because you didn't commit that sin. Be careful. Tenha cuidado. Be careful. Como receber How to receive o Espírito Santo? the Holy Spirit. Como receber o Espírito Santo? How to receive the I wanna Holy ir a Spirit. fé. I wanna ir a fé. Como receber o Espírito Santo? How to receive the Holy Pastor, Spirit. eu quero o Espírito Santo. Pastor, I want the Holy Spirit. Eu não sei aonde que isso mudou. I don't know where this changed. Eu não sei aonde mudou. I don't know where this changed.
Amados, todos os avisos da igreja permanecem igual, ok? Bruna, Beloved- tem aviso especial? Não. Conferência dos jovens agora, sábado? The Youth Sábado. Conference, Saturday. O Espírito Santo de Deus preparou esse ambiente para essa conferência. The Holy Spirit prepared this atmosphere for this Há um este- conference. Eu não ficaria fora disso por nada. I wouldn't be out of this for anything. É um grupo de intercessores na sede, orando. There's a group of intercessors in our mother church praying. Faça uma diferença e venha para essa casa com 3, 4, 5 jovens Make na a mão. difference and come to this house with 3, 4 Vai young buscar people. jovens na igreja. Vai buscar jovens nas ruas. Go look for the youth in the streets. Porque vai ter um encontro com o Espírito Santo nessa Because casa. there's going to be an encounter with the Holy Spirit in this home. Que hora inicia o evento? 2 da tarde, sábado, o evento inicia aqui. Saturday, it starts at 2:30 da tarde. 2:30. Um dia na presença de Deus. A day in God's presence. Sabe o que vai ser ministrado aqui? You know what's going to be ministered here? Power. Poder. Power. Poder. Porque Deus me pediu para fazer essa mensagem. God told me to bring this message. A mensagem que eu ia pregar estava aqui, ó. The message that I was going to preach was here, Aqui, ó. right here. Deus me levantou ontem meia-noite e falou: não, But God woke me up in the middle of the night and quero que você said pregue no. sobre essa mensagem. I Eu falei: want you Deus, to não está pronta a minha mensagem ainda. Speak of this. And I said, God, my message is ready. Você vai pregar o que você já tem pronto. You're going to preach what you have. Preparando a igreja para o Espírito Santo. Preparing the church for the Holy Spirit. Como eu posso receber o Espírito Santo? How can I receive the Holy Spirit? Nós íamos para a igreja e When we- passávamos horas pedindo o batismo com o Espírito Santo. When we will go to church, we will spend hours asking for the Holy Spirit. Esposas, Wives, teu homem batizado com o Espírito Santo nunca mais vai ser o mesmo. your man, husband baptized with the Holy Spirit will never be the same. Como receber, pastor? How do we receive, Pastor? Faça o que Jesus falou para os discípulos e eles obedeceram. Do what Jesus told the disciples to do, which they obeyed. Busque, Seek, clame, cry out, passe horas, dias, semanas rogando e pedindo que a promessa de Jesus venha sobre a sua vida. spend hours, days, weeks, months asking for Jesus' promise to come over your life. O Atos 19:6, por favor. Let's go to Busque, Acts clame. 19:6. Busque, clame pelo Espírito Santo. Seek and cry out for the Holy Atos Spirit. capítulo 2 diz a palavra de Deus que eles não arredaram o pé enquanto eles não receberam o poder do Espírito Santo. Acts 2 says that they didn't stop until they received the Holy Spirit. Há duas formas somente de receber o batismo com o Espírito Santo. There's two ways to receive the Holy Spirit. E uma é quando as línguas repartidas entram dentro da tua vida e te impacte isso em você. Is when the tongues enter into your life and they just impact you. E a segunda forma, And the second way, por imposição de mãos. by imposition of hands. Atos 19:6. Acts 19:6. Paulo colocava as mãos sobre as pessoas. Paul placed his hands over the people. Na imposição de mãos. And the imposition of E eles hands. começavam a falar em outras And línguas. they started to speak in other tongues. Havendo-lhe Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit E came on them. falavam em línguas e profetizavam. And they spoke in tongues and prophesied. Church, Igreja, we need to speak in tongues. nós precisamos falar em línguas. Church, Igreja, we need to defend this. nós temos que We don't defender have to be isto. ashamed to Nós temos que ter vergonha de falar em línguas. We receive the power. Nós recebemos o E poder. temos a evidência nessa And we casa. have the evidence in this Curas house. acontecem. Healings happen. Milagres acontecem. Miracles happen. Pessoas são livres de vícios. People are delivered free from O Espírito addiction. Santo de Deus. The Holy Spirit of God. When you speak this tongue, Quando você fala em esta língua, you're speaking mystery with God. você fala em mistérios com Quantos Deus. mistérios da tua vida que ainda não foram desvendados? How many mysteries in your life still have not been revealed? You edify yourself. Você se edifica. Caminha, Mateus. He received Ela o recebeu batismo com o Espírito Santo orando pelas manhãs. baptism with the Holy Spirit, praying in the mornings. I
Eu não conhecia ele antes, I didn't know him before, but I know he changed. mas eu sei que ele mudou. I know he changed. Eu sei que ele mudou. And since of this day, E depois deste dia, he's in fire for more. ele está em fogo por mais. When did you receive when you became of the Holy Spirit? Quando você foi bautizado com o Espírito Santo, Are you still speaking tongues? você ainda fala em línguas? Or you're letting this message telling that you're not supposed to do it? Ou você está escutando uma mensagem que diz que você não tem que falar mais? Don't be ashamed to speak in. Não tenha vergonha de falar. You gotta cross this line. Você tem que cruzar esta linha. When I start speaking tongues, Quando eu comecei a falar em línguas, quando eu começo a falar em línguas, when I start to speak in tongues, eu começo a falar com o Senhor. I start to speak with the Lord. E muitas vezes o diabo quer mandar uma mensagem dizendo assim: lembra que isso ainda não aconteceu? Many times the devil tries to send me a message and say, "Oh, remember this still hasn't happened. Lembra que o dinheiro não entrou na conta ainda? Oh, remember that the money's still not in the Lembra account. que a promessa ainda não aconteceu? Remember that the promise still hasn't happened." E por uns segundos, And for some seconds, as minhas línguas começam a perder poder, perder força. my tongue starts to lose strength. And then I start reminding the It- power of God. Depois eu começo a lembrar sobre o poder de Deus. And I start speaking louder Eu and começo louder a falar and louder. mais alto e mais alto. And when I look myself, I'm screaming and E speaking depois tongues. eu estou gritando, falando em línguas. You can call me crazy, you can call me Você anything you want. pode de me chamar louco, o que você quiser. But a lot of people come to me. Mas muitas pessoas me A procuram. lot of people. Muitas. When I went to the youth events on the Abundant Life School, Quando eu fui no evento dos jovens na escola Abundant Life, the teachers came to the people who invite me. os maestros foram e procuraram as pessoas que me convidaram. What this man having? Que tem este homem? And she said, why? E eles falaram, por quê? Because I feel the anointing when Eles he falaram, porque walking by. eu senti a unção quando ele caminhou. You know why? Você sabe por Because quê? you're walking Porque você está caminhando e aquele que está ao seu lado está and junto the contigo. one that's next to you is there. Não é a unção que está, não é a unção tua, It's not your mas anointing, é a unção dele que está but it's his anointing that is there. Speaking tongues, igreja. Fala em línguas, church. Nas casas de paz. In the houses of peace. Edifique a si mesmo. Edify yourself. When I pray for my sons, Quando eu oro pelos meus filhos, I put my hands over them. Sometimes they're sleeping. eu ponho minhas mãos às vezes quando And I eles say, estão "Labian dormindo. shabrian de comana, sotorobo shobrias de comana." Depos torrebian de comana, sorebadias de comana. I speak in mystery with God Eu falo because I don't know mistérios what happened with him in his Com day. Deus, porque eu não sei o que aconteceu com ele na escola. Speak in tongues. Fale em línguas. Goze com o Senhor. Rejoice with the Lord. Clame o Senhor. Cry out to the Lord. Deixa tudo entrar no teu coração. Don't let the doubt enter into your heart. Maybe, talvez você vai ser visitado e vai começar a falar inglês automaticamente. Yes, I Maybe believe you're it. going to be visiting and you're going to begin to speak in English automatically. I believe in it. Eu creio e eu peço Eu isso para falo com mim. Deus. Deus quer me levantar como um pregador nesse país. I said, Pastor, God, I want to raise Me up. dá um inglês perfeito sem sotaque. Só Ele pode fazer isso. I said, Lord, please help me speak English without any I'm never gonna tire. accents. Eu nunca vou cansar de pedir. I'm never going to get tired to ask. Speak in tongues. Fale em línguas. Close your eyes right now. Feche seus olhos agora. He's gonna walk beside you Ele caminha ao lado de você all the time. o tempo He todo. wanna impact you with His power. Ele quer Ser te impactar impactado com o com o seu poder. poder. Quer fazer de você um homem, He wants to make you uma him, mulher a woman que sabe dizer não ao pecado, that knows how to say no, que não teme a nada, that doesn't scare
quer carregar o poder de Deus? Who wants to carry God's power? The Holy Spirit just stopped me. O Espírito Santo me fala. Separe tempo. You stop for time. Separe tempo. Separate a time Dentro do teu quarto. inside of your room. E clame pelo meu poder. And cry out for my power. Clame pelo meu poder. Cry out for my power. Clame pelo meu poder. Cry out for my E power. não saia de lá até você receber. And do not get out of that place until you receive it. He's speaking to me. Ele me está falando. And what he's telling me, E o que ele me está falando? I have pleasure to baptize you. Eu tenho prazer em I bautizá-lo. wanted to baptize Eu you. quero bautizá-lo. Sariaste korabadarabasho. Robado como na sorebande comanai. E correbese.